Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos dar início a um novo estudo com a Igreja. O estudo de hoje, Dons Espirituais para Ministério, a Igreja em Funcionamento. Nós colocamos uma figura que ilustra muito bem o que nós vamos falar a partir de hoje, durante as próximas semanas que virão. A figura de uma engrenagem, e a gente poderia então começar fazendo uma pergunta. Qual peça da engrenagem é a mais importante? A gente pode dar duas respostas. Nenhuma é mais importante, ou a gente, se quisermos falar de outra forma, a gente diria que todas as peças elas são importantes. Não há nenhuma, por menor que seja, que uma vez que é retirada dessa engrenagem, ela então vai trazer dificuldade no funcionamento dessa máquina. Então, é essa a ideia dos dons espirituais para ministério, a igreja em funcionamento, a importância de cada irmão, de cada membro, né, de cada crente possuidor, essa é uma expressão que nós vamos usar no estudo hoje, para identificar a vida dos crentes na igreja e o trabalho que cada um desempenha e efetua. Todos, portanto, são muito importantes no funcionamento da igreja. É importante ainda nós, de forma preliminar, dizermos que nós não vamos tratar com este estudo dos dons espirituais chamados de dons espirituais extraordinários. Por exemplo, dons de língua, dons de profecia, dons de cura. Nós não vamos focalizar nestes dons especificamente. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem uma postura adotada quanto a esses dons. Nós entendemos que eles foram úteis e importantes no período do Novo Testamento, cumpriram os seus papéis e agora nós temos os dons de ministério, que é uma outra palavra que nós usamos aqui ao começar esse estudo. Os dons de ministério são exatamente esses que, por não serem extraordinários, eles são, pelo contrário, usados de forma ordinária no contexto da igreja, de maneira que a igreja funcione de forma adequada. O nosso estudo ele está baseado neste livro. Eu coloquei aqui a capa anterior deste livro, este que está à esquerda, e este outro de tonalidade azul é uma capa mais nova. Este livro é da doutora Lyda Knight. A Lyda Knight é uma missionária americana que veio para o Brasil, ficou aqui durante muitos anos trabalhando em nosso país, e dentro do seu ministério ela escreveu este livro, e esse livro ele é um dos mais importantes dentro desse tema, porque ele tem algumas características importantes e que são muito peculiares dele. Por exemplo, a doutora Lyda Knight, ela vai tratar de vários dons de ministério, e ela vai trazer, e nós vamos passar isso no decorrer do estudo, as características de cada um, de maneira que você vai olhando para as suas características e vai comparando com aquilo que são, com aquelas que são as características do dom de ministério. E você então vai se identificando, você pode não somente descobrir qual é o dom, mas também pode ir eliminando aqueles nos quais você não se encaixa. Deus ele é sábio e ele criou cada pessoa de forma diferente. Os nossos dons espirituais estão relacionados aos nossos talentos, nós vamos falar daqui a pouco. Então, cada um tem uma característica e Deus usa cada característica dessa de uma forma espiritual agora dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, você vai ver essas características, você vai identificar. Ela trabalha também de uma forma que você pode comparar dons que possam ser parecidos ou possam trazer alguma dúvida, por exemplo, o dom de liderança e o dom de administrar. Eles são diferentes e você, no decorrer do estudo, vai percebendo o que é de um e o que é de outro. Então, está aqui baseado o nosso estudo a partir desta semana. Eu quero, portanto, começar hoje, claro, de uma forma bastante introdutória, muitas coisas do livro da doutora Light, mas algumas outras coisas que nós estamos trazendo aqui para encorpar a nossa introdução dessa noite.
Temos dois textos básicos, o primeiro é esse, de Efésios 1, 22 e 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Duas informações nós destacamos. Uma é que Cristo é o cabeça da igreja, a cabeça do corpo, e a igreja é o seu corpo. Então, nós temos aqui a cabeça, que é, de fato, aquele quem dirige, quem conduz, administra a igreja, e a igreja é formada à semelhança de um corpo de muitas partes, e, como eu disse inicialmente, cada uma delas muito importante para que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, funcione de forma adequada. E temos ainda um outro texto, Colossenses 1:18, dizendo: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Repetimos o que falamos agora a respeito de Cristo como cabeça da igreja e da igreja como seu corpo, mas tem uma outra informação muito importante quando estudamos sobre os dons espirituais. É para que em todas as coisas Cristo tenha a primazia. Por que temos que descobrir os nossos dons? Apenas para o funcionamento da igreja? Não. Para que Cristo tenha a primazia sobre todas as coisas. De quem é a igreja? A igreja é de Cristo. Ele, portanto, tem a primazia sobre a igreja e sobre o seu funcionamento. Vamos lá. Qual o objetivo do estudo dos dons espirituais? Pelo menos 3 deles. Primeiro, descobrir quais são os dons. Eu disse que nós vamos falar semana após semana de cada dom especificamente e vamos falar das suas características. Isso vai ajudar a você e a cada um de nós a descobrir qual é o seu dom, as características desse dom e como que eles se encaixam na sua vida ou as características que você tem que dizem respeito àquele dom específico. Então, o objetivo é descobrir quais os dons. Segundo, reconhecer e valorizar os dons dos irmãos. Aqui tem um aspecto muito importante. Ao mesmo tempo que você descobre qual é o seu dom, se você descobrir que o determinado dom não é seu, você vai valorizar o irmão que o tem. Porque se somos uma engrenagem, cada peça é importante. Eu reconheço o meu papel, mas também reconheço o papel do meu irmão. Nós, então, vamos valorizar os nossos irmãos de uma forma muito importante neste contexto. E ainda nós temos um terceiro objetivo, que é interessar pelo bom funcionamento do corpo de Cristo. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas apenas para adiantar, quando eu me interesso pelo bom funcionamento do corpo, significa que eu sei qual é o meu papel e sei qual é o papel do meu irmão. Então, isso vai trazer um bom funcionamento, e se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que interessar pelo bom funcionamento do corpo. Eu quero destacar agora o sentido de uma palavra que nós usamos no nosso tema, né, dos dons espirituais para ministério. E aí nós colocamos embaixo a frase que é exatamente o significado da palavra ministério. São os dons em funcionamento. Cada engrenagem fazendo o seu papel de tal maneira que toda a máquina, que a gente compara aqui com a igreja, que é o corpo de Cristo, também funcione de forma adequada. Ainda, dentro dos dons espirituais, nós precisamos, primeiramente, descobrir qual é a vontade de Deus. E aqui, especificamente, expressa na vida de cada um de nós. O que Deus quer de nós? O que Deus quer da minha vida? Qual o meu papel na igreja de Cristo? E aí nós temos, então, o texto de Isaías 64:8, que diz: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Eu quero fazer um destaque aqui nesse texto, quando Isaías nos informa que somos todos nós obra das mãos de Deus.
Isso significa que nós não fomos feitos em série. Nós somos feitos individualmente. Eu costumo dizer que mesmo os gêmeos univitelinos, eles são diferentes porque foram feitos individualmente, mesmo estando e habitando junto dentro do ventre da mesma mãe. Mas eles são diferentes e foram criados como obra das mãos de Deus. Portanto, qual é o nosso papel no corpo de Cristo? Nós temos ainda um outro texto que nos fala a respeito da vontade de Deus para a minha vida. Diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, somos feitura de Deus individualmente, criados para as boas obras, nas quais Deus preparou para que andássemos nela. E ainda temos Romanos 12, versículos 1 e 2, que mostra e expressa a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e aqui ele coloca o objetivo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não é incomum que as pessoas cheguem para nós e falem, pastor, eu não descobri ainda qual é o meu trabalho dentro da igreja, qual é o meu papel dentro da igreja. E a nossa oração é que esse estudo te ajude a encontrar o seu papel dentro desse corpo de Cristo. Qual engrenagem você é, né? E perceber a importância dela dentro dessa perspectiva. Mas, se vamos descobrir isso individualmente, nós também vamos descobrir a vontade feita no corpo. Uma vez que eu sei qual é o meu papel, eu me encaixo no corpo de Cristo e cada um sendo valorizado, cada um contribuirá para o crescimento deste corpo e para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Nós não vamos citar aqui todo o texto, mas 1 Coríntios 12, versos 12 a 27, é o capítulo que Paulo trata dessa ideia, né? Somos membros individualmente, mas fazemos parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, cuja cabeça, nós já falamos, é o próprio Senhor Jesus. Então, quando descobrimos a vontade feita, a vontade de Deus feita no corpo de Cristo, nós então percebemos que o ministério do corpo evita comparações entre irmãos. O texto de Mateus 18 ele é muito interessante. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Talvez essa seja uma preocupação que a gente possa ter, né? Qual é o maior aqui da nossa igreja? Quem é o mais importante? E a gente pode dizer, todos são importantes. Não há maior, todos têm o mesmo tamanho diante de Deus e todos são importantes diante dessa ideia. E aqui nós temos algo que é muito, muito bacana, que Paulo faz em 1 Coríntios 12, que é a analogia do corpo de Cristo com o corpo humano. Ou seja, ele vai dizer que o pé é importante, as pernas, a mão, cada parte é muito importante, né? Nós só não somos mais importantes do que o cabeça, que é Cristo. Mas todo o corpo ele tem a sua peculiaridade, a sua importância. E aqui nós temos como se fosse uma parábola. A gente poderia, fazendo essa analogia, dizer o seguinte, que o paladar, vou citar aqui um exemplo de uma manga, aprecia a manga. Quando você come, você sente o gosto de uma manga. O olfato imediatamente percebe o cheiro dessa manga. Mas veja, cada um tem o seu papel. O olfato vai cheirar, o paladar vai sentir o gosto, mas quem é o mais importante? A cabeça, que é Cristo, que é o cérebro. E aí, na nossa parábola, se o paladar aprecia a manga e o olfato aprecia o cheiro, o cérebro, então, vai dizer, fala para a mão e para a boca, para não pegar essa fruta. Por quê? Porque tem membros com alergia no corpo. Olha que interessante essa analogia. Como parte do corpo de Cristo, cada um tem a sua função.
E individualmente, eu vou desempenhar a minha função. Então, se eu sou o paladar, eu aprecio o gosto. Se eu sou o cheiro, eu aprecio o cheiro. Se eu sou o olfato, eu aprecio o cheiro. Mas é o cabeça, que é Cristo, é que vai dizer, olha, não façam isso, porque há uma parte do corpo que tem alergia. Então, veja, irmãos, é muito importante nós entendermos isso no contexto dos dons espirituais. Cada um é um e é importante, mas estamos ligados ao cabeça, que é Cristo, e precisamos trabalhar em funcionamento equilibrado. Isso é importante. Ou seja, cada membro é único, individual, e ele é necessário no corpo de Cristo. O próprio texto de Coríntios 12, versículo 8, nos diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja, a vontade de Deus para cada indivíduo está intimamente ligada à sua identidade no corpo. Eu falei sobre a vontade de Deus para cada um de nós, mas essa vontade não está dissociada ou afastada da vontade de Deus para o corpo de Cristo. Então, está intimamente ligada à vontade pessoal com a vontade do corpo. Vamos seguir, então, o nosso estudo. A pergunta é, para que os dons espirituais? Primeira resposta que a Bíblia nos dá é para servir, para glorificar a Deus. 1 de Pedro 4, 10 a 11, diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero só voltar o que nós destacamos. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Veja, ele é individual, porque cada um recebeu, mas ele é usado no contexto do corpo, porque ele é para servir uns aos outros. Com qual objetivo? Qual o objetivo maior disso? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Então, o descobrir o dom espiritual é para servir os nossos irmãos, mas é também para que o nome de Cristo seja glorificado na nossa individualidade e na nossa coletividade. Segundo, o dom também é importante para que possamos servir ao próximo. Efésios 4,16 diz, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Destacamos aí auxílio de toda junta e justa cooperação de cada parte. Quando a gente fala de justa cooperação, aquela figura inicial de uma engrenagem, ela é importante porque todas as coisas ajustadas, elas vão trazer um melhor funcionamento. Diz aí o texto, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, a gente ainda pode dizer que os dons são importantes para ser um canal e não um estoque das bênçãos de Deus. É importante isso. Olha o texto que citamos, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. É simples entender. Imagine que você tem o dom de serviço, mas se você não usa este dom para abençoar a vida dos irmãos, para abençoar o corpo de Cristo, ele se torna completamente inócuo. Então, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e crestes, de quem? De Deus, ou de Cristo, em mim. Ele diz isso, praticar. Então, precisamos dos dons espirituais, e eles são importantes para que sejam usados no contexto do corpo de Cristo
né? Não retendo isso, mas sendo um vaso que transborda e que leva isso para a vida de outras pessoas. Vamos fazer uma definição do que são dons espirituais. Primeiro, a palavra carisma, do grego, que significa graça. Portanto, é um dom. É um dom gratuito e merecido, que vem de Deus e não pelo esforço humano. Isso é importante nós destacarmos. Então, ele é um dom, ele é gratuito e merecido, e ele vem de Deus, sem qualquer esforço nosso. O que nós aprendemos mais? É o equivalente a ganhar um presente, não um prêmio. Porque o prêmio tem um esforço que você faz, mas o presente não. Ele vem de forma gratuita, sem nenhum esforço, sem nenhum merecimento, ele vem da parte de Deus para a sua vida. Continuando, Peter Wagner, ele dá essa definição que eu achei muito importante. É um atributo especial dado pelo Espírito a cada membro do corpo, de acordo com a graça de Deus para o uso no contexto do corpo. Então, é um atributo especial, ele vem de Deus, ele é dado a cada um, a cada membro, mas no contexto do corpo, de acordo com a vontade de Deus, que é graça, né, favor imerecido, para o uso no contexto de Cristo. Então, essa definição ela resume muito bem o significado dos dons espirituais na vida da igreja. Ou seja, isoladamente, não tem sentido ou fim em si mesmo. E ainda podemos dizer que é um chamado de Deus ao trabalho, não ao privilégio ou engrandecimento pessoal. Lembre-se que o objetivo do dom é que o nome de Deus seja glorificado. Não você, não o que você faz, não o seu trabalho. Isso não pode ser um trampolim para o seu engrandecimento pessoal, para que você se sinta ou se coloque como mais importante do que as outras pessoas da igreja. Vamos fazer então algumas distinções também dentro dessa introdução que são importantes. Primeira distinção: dom espiritual e talento. O que é um talento? Talento é Deus nos equipando quando nós nascemos. A gente pode dizer que todas as pessoas têm um talento que ele é, podemos dizer, natural, porque ele veio no momento do nosso nascimento. O que é um dom contrastando com o que é talento? Dons é a dimensão espiritual que é adicionada no novo nascimento aos mesmos talentos. Aqui tem duas palavras que são muito importantes. Primeiro que o talento ele vem do nosso nascimento físico, nosso nascimento natural. O dom espiritual, ele é acrescido a esse talento que é natural e que é do nosso nascimento físico, mas ele é acrescido no momento do nosso nascimento espiritual, quando nós nos tornamos, portanto, membros deste corpo de Cristo. Todas as pessoas podem ter talentos, mas dons ou dom espiritual apenas aquele que é nascido de novo. Veja, a gente pode, por exemplo, pegar o dom de serviço. Você pode nascer com essa característica natural sua, isso te acompanha desde o nascimento físico, mas isso é potencializado ou transformado num trabalho que glorifica a Deus quando você nasce de novo, quando você se transforma numa nova, ou é transformado numa nova criatura. Ou seja, você agora tem um direcionamento desse talento e ele é usado no contexto do dom espiritual para a obra do Senhor. Então, todas as pessoas podem ter talentos, mas apenas os cristãos têm dom espiritual. Talentos e dons podem, e na verdade devem, trabalhar juntos. Então, nós temos aqui a distinção. Talento, nascemos
com essa característica. Dom espiritual é algo que vem no nosso novo nascimento, quando nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. Talento e dom espiritual podem trabalhar juntos, porque o talento ele pode ser potencializado e usado para o serviço e para a glória do Senhor. Essa é uma distinção muito importante. É comum as pessoas falarem: o fulano tem um dom espiritual, por exemplo, de tocar violão. Não, ele tem um talento natural para isso. E ele pode, sendo incluído, inserido no contexto do corpo, transformar esse talento em trabalho para a glória do Senhor e pode, inclusive, ser colocado juntamente com o dom espiritual. Então, essa é uma distinção que precisamos fazer. Uma outra é de dom espiritual e fruto. O fruto são os traços de quem possui o Espírito Santo. Então, quando a gente fala de fruto do Espírito, traços de quem possui o Espírito Santo. Define o que o crente é, o seu caráter. Mas o que é um dom? Comparando com o fruto. É o serviço prestado aos outros. Define não o que o crente é, mas o que o crente faz. Então, se o fruto mostra quem eu sou, o dom mostra o que eu faço. Então, essa é uma distinção também muito importante, e aí nós poderíamos acrescentar que o dom sem fruto é sem nenhum valor. Se eu trabalho no corpo de Cristo, mas eu não manifesto esse fruto do Espírito, que é a presença de Deus na minha vida, transformando-me diariamente, nós podemos dizer que o fruto, que o dom, ele sem o fruto, ele é praticamente sem nenhum valor. Uma outra distinção importante: dom espiritual e dom. A gente poderia até ter colocado diferente, dons espirituais no plural, diferente de dom. E aqui eu cito um texto de Atos 2:38. Eu voltei aqui porque a gente não colocou o texto. Mas Atos 2:38 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom, no singular, do Espírito Santo. O que nós estamos falando aqui? Que o dom, ele é, no singular, ele se refere ao Espírito Santo que nós recebemos no momento do novo nascimento. Então, esse é o dom. Dons espirituais não é aquilo que a gente é exatamente aquilo que a gente faz no corpo de Cristo. Então, essa é uma distinção também que a própria palavra de Deus faz para nós. Dons espirituais para o serviço de Cristo. E o dom é aquilo, é o fruto, é o Espírito Santo que nós recebemos no momento da nossa conversão. E ainda há uma diferença, uma distinção importante de dom espiritual e cargo na igreja. O cargo na igreja, ele fala da nossa identidade pessoal circunstancial. Ele é temporário, o cargo na igreja. Quando nós falamos dos dons espirituais ou do dom espiritual, nós estamos falando de uma identidade pessoal permanente. O cargo, eu posso tê-lo ou não na igreja. Se eu sou presidente de uma sociedade, posso atuar neste cargo durante um ano. Ele é temporário, ele é pessoal e circunstancial. Mas quando eu trato do dom espiritual, eu estou falando de uma identidade pessoal que é permanente. Ou seja, eu posso perder o meu dom? Certamente que não. Posso deixá-lo de lado na minha vida, posso não usá-lo para o serviço de Cristo, mas eu não posso perder aquilo que o Senhor me deu. Então, é um dom temporário, é uma dádiva, que continua, né, que não é temporário, pelo contrário, ele é permanente na vida de cada um de nós. Continuando, nós fazemos uma pergunta: eles podem ser trocados ou escolhidos à vontade? Então, aqui nós citamos o texto de 1 Coríntios 12, de 11 a 18, quando diz: mas um só e o mesmo Espírito
realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, distribuindo-as como lhe apraz, Deus dispôs, e aí termina dizendo como lhe aprouve. Então, isso é muito importante. Nós percebemos que os dons não podem ser trocados. Olha, eu não gostei desse, quero trocar com meu irmão. Posso? Não, eu não posso. Eu posso escolher o dom? Não, ele é um presente de Deus para a minha vida. Isso pode suscitar uma dúvida quando nós citamos o texto a seguir. 1 Coríntios 12, 31 diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Pastor, e agora? Lá em cima diz que é Deus quem distribui, Deus quem dispõe, e ele dá conforme lhe apraz. Por que agora Coríntios está falando de, entretanto, procurai com zelo os melhores dons? Isso tem uma explicação linguística. Quando nós partimos para a melhor tradução, a gente deveria ler esse texto da seguinte maneira: vós procurais com zelos, com zelo. O que estamos dizendo aqui? Que temos palavras de repreensão de Paulo aos irmãos coríntios. O que Paulo está repreendendo? Olha, ele está dizendo: vocês estão procurando com zelo os dons que são melhores no entender de vocês. Então, não é uma afirmativa, procurai, ou um imperativo, procurai com zelo, mas é uma repreensão de Paulo. Vocês estão procurando com zelo aquilo que vocês acham que é o dom mais importante, maior, que vai dar mais destaque dentro do contexto da igreja. E se você perceber, esse é o último versículo de 1 Coríntios capítulo 12, e ele logo na sequência, no capítulo 13, versículo 1, ele fala assim: olha, vocês estão fazendo isso, estão procurando o que acham ser o melhor dom, mas eu lhes apresento um caminho sobremodo excelente. E Paulo então começa a falar do amor. Interessante essa distinção aqui que o texto faz, porque Paulo repreende, diz: vocês não devem fazer assim, mas eu vou mostrar qual é o caminho que vocês devem trilhar. É o caminho do amor. Façam tudo pelo amor a Cristo, pelo amor a seu irmão, não para terem destaque no meio da igreja. Então, essa é a melhor tradução deste versículo. E aí nós já dissemos, mas enfatizo, não se pode perder um dom, mas pode haver circunstâncias em que não se pode exercê-lo. Por exemplo, eu tenho dom de liderança, mas eu posso estar impossibilitado de exercer essa liderança por muitas coisas que possam me impedir. Mas não se perde, mas posso ficar sem o exercício deste dom. Quais os resultados? Nós falamos aqui de conhecer qual é o dom, de identificar qual é o dom no corpo de Cristo. Nós não podemos escolhê-los, nós não podemos trocá-los, nós não podemos, ou melhor, nós podemos inclusive deixá-los de lado, mas não podemos perdê-los definitivamente. Então, quais os resultados de saber tudo isso? Primeiro, o exercício de um dom é o meio pelo qual o amor de Cristo é manifestado através do crente possuidor. Lá no começo diz que a gente iria usar essa expressão crente possuidor, né, como algo que fala do dom que cada um tem. O crente possuidor para o bem de outros é, portanto, uma ferramenta. Ou seja, o que é o dom espiritual? É uma ferramenta para o trabalho no meio do corpo, para o trabalho para a edificação da igreja de Cristo Jesus. Quais os prejuízos por não conhecer os dons espirituais? São vários. Primeiro, o prejuízo é querer nos tratar com superioridade e outros com inferioridade. Ou pode até ser o contrário, não é o comum, mas pode ser que você trate o outro superior e se sinta inferior às outras pessoas. O que a gente está dizendo, irmãos, é que os dons espirituais, eles nos colocam no mesmo pé de igualdade na igreja.
Todos são importantes, todos fazem parte da engrenagem. Sem uma pecinha, por menor que seja, dessa engrenagem, não vai haver funcionamento do corpo de Cristo. Então, superioridade e inferioridade nós podemos ter se nós não conhecermos. Segundo, deixamos de valorizar uns aos outros. Se eu não conheço o que eu posso fazer no corpo de Cristo, o que Cristo me capacitou para fazer, ou se eu não conheço o que o outro pode fazer, o que Deus o capacitou para fazer, nós vamos deixar de valorizar uns aos outros. E aí sim, a superioridade e a inferioridade pode ser muito claro e reconhecido no meio da igreja. Letra C, se nós não conhecermos, nós somos mordomos infiéis. 1 de Pedro 4,10 diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se nós não conhecermos qual é o nosso dom, nós não seremos bons despenseiros. Seremos mordomos infiéis e não usaremos aquilo que Deus nos deu de forma adequada. Quais, portanto, são os benefícios por conhecer o dom espiritual? Primeiro, quem descobre fica alegre e é abençoado por encontrar a sua identidade. Nós falamos isso bem no começo, né, que um dos objetivos de estudar sobre os dons espirituais é saber quem é você no corpo de Cristo. Lembra? É o tema do livro da doutora Light Knight, que você viu lá no começo. Então você vai descobrir, você vai ficar alegre por isso, porque você vai ser útil no corpo de Cristo e vai encontrar a sua identidade na igreja. Um segundo benefício, fardos são deixados. Porque, veja, se eu descubro quais dons eu não tenho, eu não os tomarei sobre mim. Eu deixarei para que o meu irmão faça aquilo que eu não posso fazer, aquilo que Deus o capacitou melhor do que a mim para fazer. Então, isso é importante. Nós vamos deixar os fardos para trás e a vida cristã se tornará um pouco mais leve nesse sentido. Letra C, reconhecemos e respeitamos os dons dos irmãos. Né? Tem a ver com o contrário daquilo que seria o malefício, né? O resultado negativo de não conhecer. Aqui não, o benefício é reconhecer e respeitar o que cada um está fazendo no corpo de Cristo. Outra coisa, preconceitos desaparecem do meio da igreja. E ainda haverá união de alma no mesmo amor. Filipenses 2, versículo 2 diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Às vezes a gente lê esse texto e fala, Senhor, isso é muito difícil. De fato, mas se eu reconheço qual é o meu dom e reconheço a importância do meu irmão, isso vai me ajudar a pensar a mesma coisa, a ter o mesmo amor, a ser unido de alma e a ter o mesmo sentimento no trabalho de Cristo. Ainda haverá crescimento da igreja. Efésios 4,16 diz, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, lembra que eu falei? Cada um importante no contexto do corpo de Cristo, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando nós descobrimos qual é o nosso dom, e cada irmão descobre o seu papel dentro da igreja, vai haver o próprio aumento e a edificação da igreja de Cristo. E por fim, nós vimos que perdão, não é o fim ainda, mas quase já chegando ao fim, Deus será glorificado. 1 de Pedro 4,11 diz, se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Já citamos esse texto. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus será glorificado. E por fim,
haverá espaço para todos na Igreja de Cristo. Né? Lembre-se, a engrenagem é uma máquina, tem muitas peças e todas elas são úteis para o funcionamento da Igreja de Cristo Jesus. Hoje nós falaremos de forma introdutória. Eu espero que você tenha absorvido muitas das coisas que nós falamos aqui nessa noite. Caso contrário, você pode voltar nesse vídeo depois e lê-lo, né, novamente, ouvi-lo novamente. E a nossa oração é que Deus, então, nos ajude e que a partir da próxima semana, quando nós continuarmos e falarmos sobre esse tema, isso de fato possa trazer todos esses benefícios que nós acabamos de dizer para o corpo de Cristo, né? Vamos conhecer a nossa identidade, vamos deixar os fardos, só vamos carregar aquilo que Deus nos pediu para carregar, vamos reconhecer e respeitar os nossos irmãos, os preconceitos vão desaparecer, haverá união de alma no mesmo amor, o crescimento da igreja e, por fim, todos vão ocupar o seu espaço nesse trabalho. Que Deus, queridos, nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele continue falando ao nosso coração para a honra e glória do seu santo nome. Nós, então, encerramos o nosso estudo nessa noite. Deus o abençoe. Amém.